você sai do operacional, agora não é com você mais, a operação da empresa. Paciência. Agora a empresa tem que andar sozinha, por conta própria. Você agora está na gestão do negócio. Então, é um benefício gigantesco o fato de você fazer com que a empresa dependa menos de você. Você não concorda? Para você ter um negócio lucrativo, você precisa saber como gerenciar bem sua empresa. E aqui nesse podcast eu vou te mostrar um método para a gestão de todas as partes da empresa, para que você alcance seus objetivos e aumente seus lucros. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Gestão 365. Aqui nós discutimos estratégias na sua jornada para você tornar a sua empresa mais lucrativa e ainda ganhar mais tempo na sua vida pessoal. Eu sou a Carla, hoje eu estou aqui com o Otto Ederaldo e nós vamos conversar no podcast de hoje sobre um dos maiores desafios na vida de um empresário, principalmente aquele empresário que dirige uma pequena ou média empresa. Mas antes disso, eu queria pedir para que, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aqui embaixo, deixe seu like também, que é muito importante para a gente. Vai comentando o que você está achando ao longo do vídeo e também compartilhe esse conteúdo com outros empresários que possam se interessar por gestão. Porque para nós é muito importante que outros empresários conheçam o método Gestão 365, possam aplicar no dia a dia de suas empresas, ali na sua rotina, e ganhar todos esses benefícios sobre os quais nós conversamos aqui sempre em todos esses podcasts. Inclusive, se você não viu os outros, confere aqui a nossa playlist também, que tem temas super interessantes. Então, agora vamos lá falar sobre o que é isso, né? O que é esse desafio que exige tanto dos empresários. Então, toda empresa, ela precisa que alguém se dedique às atividades operacionais, senão ela para, senão a empresa não vai para frente. Mas também é necessário uma dedicação para a parte da gestão, né, que é tão importante quanto. O grande problema é que muitos empresários eles ficam concentrados 100% no operacional e não seguem também, não se preocupam em gerir a empresa, em cuidar da parte da gestão da empresa, que também é tão fundamental, né? E vamos conversar sobre isso agora. E a primeira pergunta que eu tenho para você, Ederaldo, é se isso é realmente verdade, se você confirma isso que eu acabei de falar, que os empresários eles têm essa tendência a ficar assim, mais focados no operacional, assim, 100% concentrados no operacional e acabam deixando a gestão um pouco de lado. Sim, sem dúvida, Carla. Quando a gente fala de uma pequena e média empresa, há uma concentração muito grande nas atividades operacionais, o que, claro, não acontece numa grande empresa. Seria impossível, né? Imagina um grande empresário ficar envolvido ali com a operação da empresa. Mas quando se fala numa pequena, isso acontece, pequena e média. E quanto menor a empresa, mais isso acontece, né? Mas o empresário está ali com a mão na massa mesmo, fazendo com que a empresa funcione. Na medida que a empresa cresce, ele vai ter que pensar em mudar de lado, senão ele vai ter dificuldade ali para tocar o negócio, né? E para a gente não ficar com dúvidas sobre essa parte, você pode explicar melhor o que são exatamente essas atividades operacionais dentro de uma empresa? Claro, claro. Essa é uma pergunta muito boa. Mas como o próprio nome diz, atividade operacional, ela é aquela atividade que tem relação direta com a operação da empresa propriamente dita, com o funcionamento da empresa. Fica muito claro se a gente pensar numa fábrica, numa linha de montagem de uma fábrica, não sei se você, Carla, já visitou uma linha de montagem de uma fábrica qualquer, né? Eu já visitei algumas, e fica muito claro ali, né? Aquela linha de produção, as pessoas ali apertando os parafusos. Tem até um filme muito famoso do Charlie Chaplin, que se chama Tempos Modernos, um filme em preto e branco, que, quem não viu ainda, você empresário que está nos ouvindo aqui, vai lá. Está no YouTube, inclusive, tem uma versão no YouTube, bota lá, Tempos Modernos, Charlie Chaplin, e o começo do filme explica isso muito bem, essa coisa da linha de montagem, né? Tudo aquilo que tem a relação com a operação de uma empresa, né? Uma empresa de costura, por exemplo, na hora que as pessoas estão produzindo as roupas que vão ser entregues, aquela ali é a parte operacional da empresa. Uma montadora de automóveis também, que eu já visitei algumas aqui, é a mesma coisa, né? Que é a montagem das peças. A gente vê em televisão, não vê? As pessoas montando ali as peças dos automóveis. Aquilo ali, então,
seria uma atividade operacional. E, claro, isso não vale apenas para quem tem uma fábrica. Isso vale para quem tem um restaurante, uma loja de confecções, uma livraria. Tudo aquilo que você se pegar fazendo que tem relação com o atendimento ao cliente, que tem relação com a produção do serviço, a preparação do serviço ou do produto que vai ser entregue para o cliente, toda a parte administrativa da empresa, a infraestrutura que você tem que montar, tudo isso aí é considerada atividade operacional, né? Acho que ficou claro, não ficou? Ficou sim. Me lembrou de um hobby que eu tenho, curioso, assim. Eu gosto de ficar no YouTube vendo vídeos da parte interior das empresas, né? Os processos, como os produtos são fabricados. Eu adoro fazer isso para me distrair às vezes. E assim, além das atividades operacionais, que são essa parte que você explicou, quais são as outras atividades dentro de uma empresa? Se a gente puder classificar. Muito bom. Eu só quero completar ainda em relação à pergunta anterior, do que é que seria uma atividade operacional, você me perguntou, porque tem outra classificação curiosa para isso. Eu queria que você, empresário, se estiver nos ouvindo aqui agora, que anote o que eu vou dizer, que é o seguinte: atividade operacional pode ser considerada toda aquela atividade que você não está pensando mais no que você está fazendo. Eu estou exagerando um pouco quando eu digo isso, mas ela já está tão automatizada, já está tão enraizada na operação da empresa e na sua operação como empresário, como dono do negócio, que você não pensa mais direito no que você está fazendo. Então, toda vez que você estiver fazendo uma atividade, anote aí, viu? Que você não estiver pensando direito no que você está fazendo, essa provavelmente é também uma atividade operacional. É curiosa, né? É uma classificação meio maluca aí, mas para alertar o empresário que a gente está na empresa para pensar, né? Então, não para operar o negócio só. Bom, você me perguntou que tipos de atividades existem na empresa além da operacional. Foi isso? Como eu me esqueço das perguntas, agora parece que eu não esqueci. Vamos lá. Foi isso mesmo. Foi isso, não foi? Então, vamos lá. Bom, veja, a gente tem as atividades gerenciais. Estamos falando aqui, falamos o tempo todo aqui no podcast sobre isso. Quer dizer, uma atividade que não é operacional é uma atividade de gestão da empresa. Então, delegação de atividade para alguém, a cobrança dos resultados, a avaliação para saber se as coisas estão sendo feitas adequadamente ou não, a condução de uma reunião, o planejamento, tudo isso é atividade de gestão, não é uma atividade operacional propriamente dita. Tem, claro, uma operação, né? Quando eu vou conduzir uma reunião, eu estou operando a condução da reunião, mas é considerada uma atividade de gestão e menos uma atividade operacional. Porque tem, não sei se está claro isso que eu falei, tem uma certa interseção entre as atividades e elas se separam pelo valor que ela gera para a empresa. Bom, então, atividade de gestão é uma delas. Outra atividade que eu não gosto de classificar como operacional são as atividades de vendas. Eu não gosto de incluir vendas no bolo de operacional, apesar de ser uma atividade operacional, né? Que eu estou lá vendendo para alguém, não é verdade? Estou me preparando para fazer uma apresentação, estou ali na frente de um potencial comprador tentando vender para ele meu produto, e isso é uma atividade operacional, não deixa de ser. Mas eu não gosto porque a atividade de vendas, ela tem ela agrega valor demais para a empresa, e aí eu não gosto muito de classificar ela. Eu gosto de separar, e também para o empresário não misturar. Às vezes eu digo para o empresário assim, sabe, cara, você não está vendendo, você só está envolvido no operacional. Aí ele fala, mas a venda não é operacional. Não é operacional, a vendas é algo que você tem que fazer além do operacional. Então, é muito importante classificar vendas fora do operacional, né? E tem outra atividade que as empresas classificam separadas também, quando se fala, você me perguntou que atividades existem além das operacionais, mas isso que eu vou falar agora está mais voltada para grande empresa, para média empresa também, que são as atividades relacionadas à parte de financiamento do negócio. Onde é que eu vou buscar dinheiro para financiar a operação da minha empresa? Olha como eu já separei. Buscar dinheiro para financiar a operação. Então, o crédito eu vou ter que buscar em banco, se eu vou ter que convencer algum investidor para colocar dinheiro na minha empresa, onde é que é o mais barato buscar esse dinheiro, isso não é também considerada uma atividade operacional, uma atividade mais ligada, vou usar esse termo, a capitalização. Eu acho que eu falei grande e média, não foi? Mas se aplica também
para pequena e média empresa. Toda vez que você estiver buscando dinheiro para trazer para a sua empresa, sabe? Para dar financiamento para ela, essa não é considerada uma atividade operacional. Essa é a minha visão, viu, Carla? Não quer dizer que isso, se você for por livros, procurar, talvez tenha coisas que não concordem completamente com o que eu acabei de dizer. Mas é a minha visão sobre esse assunto. Certo, eu acho que eu estou começando a entender melhor o que diferencia, né? Eu acho que quem está aqui nos acompanhando, o empresário ou a empresária que está aqui nos assistindo, acho que está começando a entender melhor também. Agora, se você pudesse resumir, ô Tederaldo, assim, qual seria a maior diferença entre as atividades operacionais e as atividades de gestão? Puxa vida, essa pergunta é danada, né? Porque é bem simples a gente entender isso. Atividade de gestão é toda aquela atividade onde eu estou olhando a empresa como um todo. E atividade operacional, eu não estou olhando a empresa como um todo, eu estou olhando uma determinada atividade de forma isolada. Olhando não, né? Eu estou executando aquela atividade operacional. A gestão não necessariamente eu estou olhando. Veja que engraçado isso. Quando eu estou só olhando a empresa, sem fazer nada, imagina que eu estou aqui de braço cruzado, assim, ó, olhando a empresa. E nessa hora eu estou fazendo uma atividade de gestão. Só olhar, sem fazer nada. Sabe? Fechar, pronto, eu vou fazer uma coisa pior. Se eu fechar os olhos assim, ó, ficar pensando na minha empresa, essa é uma atividade de gestão. Estou sem fazer nada, mas é uma atividade de gestão. Por quê? Porque pensar é uma atividade de gestão. Então, a grande diferença é essa, tá? Não sei se ficou claro. Gestão, atividade de gestão, ela tem esse olhar sobre a empresa. Operacional, não. Eu estou ali olhando para um ponto só, um ponto isolado da empresa. Não estou julgando aqui o que é pior. Você, inclusive, falou muito bem no início isso. Os dois têm muita importância, né? Os dois têm igual importância operacional e gestão. O problema é que o dono da empresa, para o dono da empresa, a gestão é mais importante do que a operacional. É preciso ter isso em mente, entendeu? Então, é contraditório o que eu estou falando, né? Apesar dos dois terem importância iguais, você, inclusive, fala isso no início, a gestão para o dono tem importância infinitamente maior. Mas já me estendi na sua pergunta aí, viu? E eu acho que isso pode ser até um pouco perigoso, né? Porque se para ele a gestão é mais importante, deve ser mais importante, e ele continua focado ali só no operacional, com certa ilusão, né, de que o operacional é mais importante, de que ele precisa ficar concentrado ali, realmente tem esse induz ao perigo, né? A gente fica pensando que isso pode ser arriscado. Você podia explicar melhor sobre isso? Qual é o perigo dele ficar mais focado no operacional, é isso? Isso. Tá. Veja, o perigo é esse mesmo, eu já adiantei um pouco ali, que é o seguinte, o dono, não tem ninguém melhor do que o dono, me explique você, me diga você, quem é que seria melhor do que o dono para olhar a empresa como um todo? Não quer dizer que outras pessoas que trabalham na empresa não olhem também a empresa como um todo. Por exemplo, você trabalha aqui conosco na empresa, mas eu tenho certeza, né, que você sempre tem uma visão do todo, né? Não tem. Quando você grava um podcast comigo, você está gravando um podcast imaginando o impacto que esse conteúdo que nós vamos gerar tem para a empresa como um todo. Certamente você tem essa visão também. Mas não tem ninguém melhor do que o dono para ter uma visão para olhar a empresa de uma maneira geral, né? Então, o grande problema é esse. Vamos pensar na empresa como um jardim. Um jardim, né? O que é que tem num jardim? O jardim tem arbustos, ele tem pequenas árvores, né? Não tem uma grande árvore, pode ser até que tenha uma árvore muito grande ali no meio do jardim. Tem grama, né? Dependendo do jardim, tem um gramado, tem flores ali bonitas, coloridas nesse jardim. Tem também ervas daninhas que vão, né, eventualmente ali prejudicar o jardim. Tem insetos que podem ser benéficos ou podem não ser benéficos para o jardim. E um jardim é isso, né? Quando você está agachado no jardim, por exemplo, cuidando de uma determinada planta que você percebeu que está com problema, você está fazendo uma atividade operacional, né? Eu estou ali naquela plantinha, né? Regando ela, cortando, podando aquela planta. Eu não entendo nada de jardim, mas é isso que se faz. Um jardineiro, você vê fazendo, né? Podando o jardim, deixando ele todo bonitinho.
Quando você, por outro lado, senta e olha o jardim como um todo, você está tendo um olhar sobre todo o seu jardim, sobre toda a sua empresa. E quando você tem esse olhar sobre o jardim, o que é que a gente faz olhando o jardim? Você vai verificar se tem alguma parte do jardim que não está florescendo, que está com a cor estranha, perdeu a cor ali por alguma razão, tem algum buraco ali que você não viu, sei lá, alguma infiltração de água que pode comprometer o jardim. Você viu que tem tem um formigueiro ali perto de tomateira. Será que tem tomate em jardim? Talvez tenha. Alguém colocou um tomate lá no jardim, tem um formigueiro. Então, o olhar sobre o todo é isso, quando a gente pensa no jardim e quando nós pensamos numa empresa. Não olhar o jardim é muito perigoso, né? Porque você não vai conseguir perceber onde é que pode estar tendo um problema mais que eu chamo sistêmico, né? Que pode ter um impacto no jardim como um todo, não é verdade? Ficou claro? Eu acho que ficou claro, né? Ficou sim, achei um ótimo exemplo, né? Bem didático, dá para a gente visualizar e aplicar aí nesse exemplo como seria na empresa, né? E assim, a gente falando agora de pequeno ou médio empresário, né? Que é o nosso foco aqui da conversa. Imaginando que o pequeno ou médio empresário ele já entendeu que ele precisa sair do operacional, que ele não pode ficar tão envolvido no operacional, né? Por que ele ainda não consegue fazer isso, mesmo entendendo que é preciso? Qual a explicação para isso? Veja, a minha visão é que uma das principais razões é que ele não sabe direito o impacto que vai ter na vida dele se ele continuar mergulhado no operacional. Isso, quando eu converso com os empresários, eles olham para mim e quando eu digo assim para eles, você tem que sair do operacional, eles me olham com a cara tão estranha, como quem diz assim, mas espera aí, quem sabe fazer isso bem? Ninguém sabe fazer isso tão bem quanto eu, você está pedindo para eu sair do operacional, então eles não entendem ainda, talvez seja, Carla, a razão principal. E você que está nos ouvindo aqui agora, se você pensa dessa maneira, é realmente um equívoco, né? Porque sua empresa não consegue crescer se você não sair do operacional. Mas eu acho que essa falta de consciência mesmo, né? Esse desconhecimento, não vamos usar só essa palavra, porque pode parecer uma coisa pior, mas esse desconhecimento do impacto que isso traz para a empresa como um todo. E junto com isso, sabe, tem outra coisa que é o seguinte, o empresário, ele começa mesmo sozinho na empresa, dificilmente você começa uma empresa principalmente porque eu chamo os marinheiros de primeira viagem, são as pessoas que vão abrir a sua primeira empresa, é natural que você faça quase tudo no início, né? Você vai abrir uma padaria é mais difícil abrir sozinho, para fazer tudo sozinho. Aí você vai abrir, vamos dizer, uma cafeteria, né? Uma cafeteria não dá para você tocar sozinho, tem várias cafeterias muito pequenas que você chega bem cedo na empresa e você toca ela sozinho, não tem ninguém, às vezes, para lhe ajudar no dia a dia. Uma pequena cafeteria, uma barraca de pastel, eu gosto muito de usar esse exemplo, às vezes, se ela é pequena, é só você que está ali para fazer aquilo tudo, né? Então, mas isso é no começo, é natural. Mas depois, na medida que a empresa cresce, você não consegue tocar mais a empresa dessa maneira, né? Então, talvez por ser uma coisa natural, sabe, Carla? As pessoas se acomodam de alguma forma, acham que aquilo é assim mesmo, e aí vão tocando a vida dessa maneira. Então, eu acho que é isso daí. Destacando aí a coisa do desconhecimento mesmo, do prejuízo que isso traz na sua empresa a longo prazo. Pensando por essa perspectiva, né, eu acredito que deva ser isso realmente. E na sua história, como é que você chegou a essa conclusão de que precisaria se dedicar mais à gestão do que ao operacional, né? E qual foi a primeira vez que você identificou que isso seria um problema, que você precisaria mudar aquela situação ali? Veja, eu diria que essa história na minha vida, como é que eu diria, essa percepção, né, que eu deveria sair do operacional, vamos usar essa palavra, ela começa ainda quando eu não era o dono de uma empresa, quando eu trabalhava numa grande empresa de tecnologia, né? As pessoas que nos ouvem aqui no nosso podcast já devem ter ouvido essa minha história algumas vezes, né? Mas vai ouvir de novo.
Eu lembro muito bem que eu, no início, trabalhei muito com atividades técnicas. Eu sou formado em ciência da computação e uma das coisas que eu mais fazia nessa empresa que eu trabalhava, eu adorava fazer isso. E aí, anote, senhores empresários, outro risco de você continuar no operacional é esse, viu? Adorar o que você faz. A pessoa quer tirar você daquilo lá, você luta até o último momento para não sair, né? E aí eu adorava programar, fazer programa, código, software, né? Adorava fazer aquilo. Aliás, se me pedirem para voltar a programar de novo, eu acho que até topo, então eu gostava muito de fazer isso. O que aconteceu, então, já porque eu gostava tanto de fazer isso, eu me tornei um dos melhores programadores da empresa como um todo. O que significa que os grandes programas são programas, acho que fica claro, né? Programas que rodam um software, né? Que estão dentro de um software. Como eu me tornei um dos melhores programadores dessa empresa, porque eu gostava muito, fazia muito isso, o que aconteceu? Adivinha? Os programas mais complexos, maiores, queriam passar para quem? Para mim. Eu lembro que tinha uma pessoa que era meu gerente e dizia assim, não, isso aí só quem vai conseguir fazer é o Taderal. Aí nem que ele vire a noite, ele que tem que fazer. Bacana, né? Bonito o seu visto pro ego, né? Mas o que acontecia? Eu vivia atolado de quê? Adivinha? De atividade operacional. Tinha grande valor para a empresa? Claro que tinha. Era uma atividade técnica extremamente valiosa, mas era operacional. E aí eu estava tocando a vida desse jeito, até que me entregaram uma equipe para gerenciar essa empresa. Por quê? Porque como eu tinha um desempenho muito bom como programador, acharam que agora eu ia conseguir, então, tocar uma equipe pequenininha. Carla, a equipe era pequena, tinha, eu acho, 2 ou 3 pessoas só. E aí eu me vi, estou respondendo a sua pergunta, né? Pela primeira vez com um dilema, não dá para fazer os dois. Ou eu cuido aqui da empresa não, né? Da equipe, e faço essa equipe produzir, ou eu próprio continuo fazendo os meus programas. Eu percebi que não dava para fazer mais. E aí as pessoas queriam me passar 4, 5, 6 pessoas, então eu tive que começar a sair do operacional, meio que na marra, sabe? E começar a me dedicar mais para a gestão. Claro que eu conto todo que a paixão que eu tinha muito grande pela gestão, isso eu não vou repetir aqui não, né? Foi o que me impulsionou também a comprar essa briga de liderar pessoas. Então, você me perguntou o primeiro momento, né? O primeiro momento foi esse, exatamente, claro para mim, e claro, né? Isso transformou minha vida, porque eu passei a liderar bem essas pessoas e terminei liderando uma equipe com mais de 70 pessoas nessa empresa, né? Até quando eu saí para abrir meu próprio negócio. Respondi a sua pergunta ou não? Respondeu sim. Esse foi o primeiro momento quando você despertou para a gestão, então, né? Pelo que eu entendi. Mas existe alguma outra história, alguma outra situação em que isso aconteceu na sua vida, dessa saída do operacional para um foco maior na gestão? Veja, claro que quando eu abri a minha empresa, ali eu não vou nem usar mais a palavra com você que despertei, porque eu já tinha despertado, já tinha virado executivo da empresa anterior, e eu não tinha nenhuma opção na empresa nova que eu abri. Eu tinha que me ser mais um gestor mesmo. Mas o que eu, lhe respondendo de outra maneira, o que eu vi muito na minha história, na minha trajetória, foi muitos empresários super talentosos, pessoas muito inteligentes, com QI acima da média, porque isso é muito comum nessa área de tecnologia, você conhecer pessoas muito inteligentes, e eu me encontrei com pessoas, donos de empresa, pequenas e médias, muito inteligentes, mas que não tinham habilidades com gestão, e surpreendentemente, para mim naquela ocasião, né, hoje eu entendo isso muito bem, eles vieram a quebrar alguns anos depois. Tinham trabalhado numa grande empresa, resolveram abrir uma empresa como eu tinha resolvido também fazer isso. Eles eram muito bons naquilo que eles faziam, do ponto de vista técnico, mas não tinham habilidade como gestão, e aí ficavam envolvidos no operacional. Me lembro que ficavam até tarde lá na empresa, se orgulhavam de dizer isso para mim, viravam noites, e aí não conseguiam. A maioria deles eles quebraram lá na frente porque continuaram no operacional, não foram para a gestão do negócio. Acho que é isso. É muito interessante, né? Já me remete a uma próxima pergunta que eu quero fazer aqui. Só que antes eu queria relembrar, né? A gente pediu no começo do podcast para que as pessoas se inscrevam aqui no canal.
eu queria pedir novamente para que, se você, empresário ou empresária que está aqui nos acompanhando, ainda não é inscrito no canal, lembre de se inscrever, ativa também as notificações para sempre receber o nosso conteúdo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, que é muito importante, e também compartilha, acho que esse é o principal, compartilha esse conteúdo com outros empresários que você acha que se interessam por gestão também, que precisam conhecer o método Gestão 365 para aplicar aí na rotina de suas empresas e garantir todos esses benefícios sobre os quais nós conversamos aqui sempre, né? Você pode apresentar o método para outros empresários aí. E minha próxima pergunta, Tederaldo, para você, você já respondeu um pouco agora, só que eu queria saber, assim, por que é tão importante que o empresário entenda que ele precisa sair do operacional, se dedicar mais à gestão, e qual que é a relação disso com a lucratividade da empresa? Eu queria entender melhor essa parte, porque, assim, se o empresário ele não sair do operacional e cuidar melhor da gestão e passar a cuidar melhor da gestão, a empresa ela não vai lucrar, é isso? Não sei se eu entendi bem esse ponto. Mas uma boa pergunta, até porque você, quando abriu o podcast, você sempre tem falado isso, esse podcast é para ajudar o empresário a tornar a empresa mais lucrativa. Então, o que é que tem a ver ele estar ou não no operacional com a lucratividade? É isso que você está me perguntando, não é verdade? É isso mesmo? Isso mesmo. É a minha Le- curiosidade agora. Qual que é essa relação, né? Legal. Veja, há uma relação direta, Carla, entre o quanto você gerencia bem uma empresa e a lucratividade, o lucro que ela vai gerar. É direta, uma relação direta. Não é relação indireta, não. Ela é uma é irmã da outra. Isso porque a gestão, quando você faz uma gestão adequada do seu negócio, você torna a sua empresa com maior... Você dá mais eficiência operacional para o seu negócio. O que é eficiência operacional para um negócio? Bom, a eficiência operacional, basta você pegar um exemplo de uma bicicleta. Se você está andando numa bicicleta e você desce de ladeira abaixo da bicicleta, você tem muito mais eficiência operacional do que se você subir a ladeira. É bem mais difícil subir uma ladeira andando de bicicleta. Você já deve ter tido essa experiência, subir uma ladeira andando de bicicleta. Eu moro em São Paulo, que é cheio em São Paulo é uma cidade com muita ladeira, né? Como Salvador também é. E, então, eu vejo as pessoas, o trabalho que dá para subir uma ladeira de bicicleta. Então, é isso, a eficiência operacional é quando você consegue fazer mais com menos. Então, eu consigo descer de ladeira abaixo de bicicleta muito mais rápido, gastando menos energia, com mais eficiência operacional, que vai desgastar mais, menos, inclusive a bicicleta vai descendo, do que quando eu subo, porque eu estou gastando mais energia, estou forçando mais a bicicleta, vou levar mais tempo, não é verdade? Acho que o exemplo está claro. Quando se fala de uma empresa, é exatamente isso. Ora, se eu consigo, vou deixar um outro exemplo, para ficar muito claro isso aqui, Carla, que é o seguinte. Ora, se eu tenho uma determinada tarefa, a tarefa é feita por 3 pessoas, não importa a tarefa, mas pense você, empresário que está nos ouvindo, uma tarefa que você tem na sua empresa, qualquer, operacional, né? E se essa tarefa é feita por 3 pessoas, você reduzir agora para 2, ao invés de 3, agora você faz aquela tarefa com 2 pessoas só. O que é que você vai fazer com aquela terceira pessoa? Não sei, mas você conseguiu agora aumentar a eficiência operacional da empresa. Você está fazendo mais com menos, não é verdade? Eram 3, agora são 2. O que acontece? Eu tenho o menor custo. Eram 3 pessoas, custavam X, cada pessoa custava R$1.000. Então, eu gastava 3.000 com mão de obra para fazer aquela atividade, agora eu vou gastar 2.000. Eu economizei R$1.000 por mês. Né? Bom, R$1.000 por mês vai fazer o quê? Vai reduzir a despesa, vai aumentar o lucro da empresa. Então, relação direta, né? Direta entre uma coisa e outra. Federal, dá outro exemplo, eu acho que isso até fica bem claro, mas um processo em si que você tem na sua empresa, e esse processo, o processo de atendimento ao cliente, em 5 etapas para você atender o cliente. Você percebeu que não precisa de 5 etapas, basta de 3 etapas para atender bem o cliente. Você tirou 2. Você tirou 2, o que aconteceu? Economizou, vai fazer mais rápido, que é interessante isso. Não é questão só de economia, viu? Se eu em 1 hora eu atendia 5 clientes e agora em 1 hora eu atendo 7, eu vendo mais, porque eu tenho uma capacidade maior de atendimento para o meu cliente. Não estou falando agora só uma questão de economia de dinheiro
que eu deixo de gastar, mas é dinheiro mais que entra para a empresa. E aí, de novo, aumenta o lucro. Percebe? Tem uma relação, vou usar essa palavra, super direta entre você sair do operacional. Ora, mas por que sair do operacional? Porque quando você sai do operacional, é você, como dono do negócio, que vai conseguir ver, calibrar os processos que você tem para saber se dá para fazer, em vez de 3 pessoas, com 2. Em vez de 5 passos no processo, ter 3, ter 4. É você que é dono do negócio, que tem que olhar o jardim para saber se você não está botando água demais no jardim. Vamos botar, por exemplo, o jardim? Se eu botar água demais, vai encharcar, vai piorar tudo na empresa, né? Então, outro exemplo, quando os clientes estão reclamando, imagina que os clientes estão reclamando da sua empresa, estão reclamando que você está atrasando, que os produtos estão sendo entregues com defeito, tem algum problema de gestão, então, da demanda, alguma coisa errada eu estou fazendo na minha empresa de gestão, né? E por isso os clientes estão reclamando. Ora, como é que eu vou consertar isso? O cliente reclamando, adivinha o que é que acontece com o cliente reclamando? Prejuízo. Por que vai dar prejuízo? Porque vai falar mal de você, vai embora, cancela o contrato com você, o lucro cai, em vez de aumentar, cliente satisfeito, o lucro aumenta, não é verdade? Então, quem é que vai, então, examinar isso para saber o que está acontecendo com a reclamação de cliente, para evitar que isso aconteça? É você saindo lá, tirando a cabeça daquela planta que você está olhando e olhando a empresa como um todo, né? É simples assim, quando eu digo simples, é sempre bom de deixar claro que não é fácil de fazer, é simples de fazer, né? Sem contar que quando você, de novo, estou me estendendo na sua pergunta, provavelmente, mas é porque tanta coisa para falar sobre esse assunto, quer dizer, sem contar que quando você não gerencia as finanças da empresa, sabe, você tem que, quando a gente fala de aumentar lucro, lucro às vezes é uma questão de você administrar bem o dinheiro que entra na empresa. Se você não administra bem esse dinheiro, você desperdiça o dinheiro que entra, gestão financeira mesmo, você vai ter mais prejuízo do que lucro. Então, tem que sair do operacional. Senhor empresário, senhora empresária que está nos ouvindo, saia da operação e vá ver a parte financeira da sua empresa. Faça uma gestão financeira melhor, que você vai ter mais lucro. Veja quanta relação direta tem, né, Carla, entre uma coisa e outra. Ficou claro? Será que você acha que ficou claro? Eu acho que ficou assim, eu não interrompo, eu adoro quando você se estende, porque eu já fico colhendo informações para as minhas próximas perguntas, né? Já vou absorvendo tudo aqui. Achei super interessante, eu não tinha essa visão de que era uma relação tão direta, e eu acho que apesar de não ser tão fácil assim de executar, os resultados são muito fáceis de visualizar, né? A gente já consegue ter um panorama assim de como isso pode ser positivo para a empresa. E eu queria saber justamente isso, se existe, além de tudo isso que você falou, né, um ganho adicional para a empresa quando o empresário ele sai do operacional. Tem um outro ganho gigantesco, sabe qual é? Que quando você sai do operacional, você vai reduzir a dependência que a empresa tem em você. Porque vamos e convenhamos, tá? Aqui entre nós. Quando você é muito bom, imagina o seguinte, você é dono do negócio, você é muito bom em uma determinada atividade operacional. Imagina que você é muito bom em atender o cliente. Atender cliente é atividade operacional? É atividade operacional. Tem alto valor? Tem, mas é operacional. Então, imagine que você é um cara muito bom para atender o cliente. O que é que vai acontecer na empresa? As pessoas que trabalham com você vão criar uma certa acomodação. Não. Atendimento a cliente, vamos esperar aqui o federal chegar, porque ele é bom nisso, sabe? E outras coisas mais que a gente pode pensar na empresa. Então, gera naturalmente, Carla, gera uma acomodação das pessoas que vão achar que você faz muito bem aquilo e é melhor esperar você fazer. Isso cria uma série de problemas, né? Entre eles, uma dependência que a empresa tem de você. Quando você sai do operacional, agora não é com você mais, é a operação da empresa. Paciência. Agora a empresa tem que andar sozinha, por conta própria. Você agora está na gestão do negócio. Então, é um benefício gigantesco o fato de você fazer com que a empresa dependa menos de você. Você não concorda? Realmente é muito interessante. Eu acho que eu não tinha visualizado dessa forma, né? E agora há pouco eu falei que seria uma coisa simples de executar. Eu acho que eu falei
algo nesse sentido, mas eu queria te perguntar como que o empresário pode fazer isso, né? Qual o passo a passo para ele sair do operacional, começar a olhar melhor para a gestão, olhar mais para a gestão, e por onde ele deve começar? Porque eu disse que é simples, mas falar é fácil, né? Não é tão simples assim como eu tinha visualizado antes, né? Muito bom. Veja, as dicas que a gente vai falar agora sobre o como fazer, né, que é a sua pergunta, elas são muito importantes, porque essa é uma grande interrogação na cabeça do empresário. Ele olha para mim e diz o seguinte: tá bom, Tedraldo, entendi já já entendi que é preciso sair do operacional, mas como é que eu vou sair? Me conte aí. Me diga que milagre é esse, porque eu estou há 10 anos aqui e não consigo sair. E agora você está me dizendo que você vai me ajudar a sair? Então, vamos anotar aí as recomendações, porque elas são muito valiosas. A primeira coisa que você tem que fazer, a primeira de todas, é você identificar quais são as atividades que são mais simples de você passar para uma outra pessoa, o que significa que a gente não deveria começar com as atividades mais complexas. Não quer dizer que você não possa fazer isso, mas esse não é o caminho mais natural. O caminho mais natural é você escolher aquelas atividades que têm 3 características, que são as mais simples, que são eventualmente as que você tem menos afinidade, você como dono da empresa, e que elas são mais isoladas, Carla, elas são menos misturadas com as outras atividades da empresa, né? Por exemplo, a atividade de atendimento ao cliente está muito misturada com a produção do produto, com uma série de outras questões. Mas tem atividades que estão mais isoladas, propriamente dita, né? Então, primeira coisa que você tem que fazer é identificar que atividades são essas. Vou repetir, viu? São mais simples, elas não são muito a sua praia, como, sabe? A gente não é bom em tudo, né? E também elas são mais isoladas. Eu vou dar 2 exemplos para ficar mais claro. No meu caso, no caso da nossa empresa, eu comecei a passar atividades para uma pessoa que a gente tinha contratado, que é Sara, né? Que as pessoas conhecem aqui, não, nem todo mundo está nos ouvindo, mas ela tem alguns podcasts também gravados. Eu comecei a passar para ela as atividades de edição de vídeo, porque aqui nós editamos vídeo o tempo todo. Estamos aqui gravando um vídeo que vai ser editado, né? Então, essa foi a primeira atividade que eu passei para ela. Primeiro, porque eu não sei nada de edição de vídeo. Tem que usar um software, zero. Não sei fazer isso. Segundo, é uma atividade que não é tão complexa. Ela dá trabalho, mas ela não é complexa. É uma atividade relativamente simples. Basta que você estude como fazer. E terceiro, ela é bem isolada do todo. É uma atividade que você pega, grava um vídeo aqui, como a gente está gravando. Vamos passar esse vídeo aqui para a Sara, por exemplo, que vai editar e vai devolver para você, né? Você que está publicando nas redes sociais hoje, isso, né? Para colocar nas redes sociais. Percebe como é bem isolada essa atividade? Então, foi por isso que eu escolhi passar essa atividade no nosso negócio para ela. Se a gente pega um aluno nosso, pensando agora nos nossos alunos, muitos deles, sabe o que eles fazem? Eles passam para uma outra pessoa, vou chamar, não é a gestão do fluxo de caixa, eles passam para outras pessoas o dia a dia do fluxo de caixa, é o que chama alimentar o fluxo de caixa. Um fluxo de caixa, todo dia que você tem que incluir lá as receitas e as despesas que entraram lá na empresa. Você tem que ir lá na planilha de fluxo de caixa, colocar essas despesas, essas receitas lá. Isso é muito comum que os nossos alunos passem para uma pessoa fazer, porque é muito isolada também. A gestão do caixa, não, mas a atividade de alimentação do caixa, sabe? Também é muito comum eles fazerem isso. Então, essa é a primeira atividade que você precisa... A primeira coisa que você tem que pensar, ver aqui que atividades são essas, que já vão lhe tirar... Imagine, Carla, se eu estivesse editando vídeo, imagine o prejuízo que isso seria para a empresa. Não, eu vou resolver, vou estudar a edição de vídeo e vou fazer. Imagine a loucura que eu iria cometer se eu tivesse feito isso. Você, empresário, pense aí coisas que você está fazendo que você não deveria estar fazendo. Bom, em sequência, ainda no como, você deve, então, documentar os processos, documentar o processo que você vai passar para outra pessoa. Ao invés de simplesmente dizer para a pessoa que tarefa ela tem que fazer, operacional, você deveria escrever o passo a passo e passar para ela, porque você tem essa know-how todo, você construiu essa inteligência de como executar uma determinada atividade. Não é esse caso do vídeo, né? Mas pense em outra atividade que você faz, você desenvolveu essa habilidade de fazer, você
transfere isso para você documenta esse processo e passa para essa pessoa, que vai ficar muito mais fácil a vida dela de absorver essa atividade operacional. E aí, junto com isso, você vai precisar, então, formar uma equipe para poder fazer a atividade operacional, porque quem vai fazer não é uma máquina, né? É uma pessoa que vai fazer aquilo. Quando eu digo uma equipe, Walter Deraldo, você está falando uma equipe numa pequena empresa. Não necessariamente uma equipe. Você vai provavelmente contratar uma pessoa, né, para fazer aquela atividade, inicialmente, ou 2 pessoas, que vão, então, executar aquela atividade operacional dali para frente. E aí, nesse momento, você vai precisar saber selecionar essa pessoa, treinar ela, avaliar para saber se ela está tendo um desempenho bom, motivar para que ela continue na empresa com você, porque você não quer voltar para aquela atividade operacional, ou quer? Não quer, né? Se saiu, passou para alguém, se a pessoa foi embora, você vai ter que voltar para fazer aquela atividade operacional. Então, você precisaria motivar para que as pessoas ficassem na empresa. E estou falando, então, agora de um passo relacionado à gestão de pessoas, a habilidade que o empresário tem de gerenciar pessoas, né? Então, essa seria aqui, que eu lembro aqui de cabeça, um passo a passo necessário. Claro, né? Além de tudo isso que eu acabei de dizer, você tem que avaliar os resultados para saber se você saiu do operacional, você tinha um desempenho X lá no operacional. Provavelmente, quando você coloca uma pessoa para fazer o que você fazia, provavelmente aquilo vai ter uma queda. Nem sempre, às vezes até melhora, mas provavelmente vai ter uma queda. Você tem que avaliar para ir calibrando e treinando cada vez mais a pessoa para que um dia ela consiga fazer aquilo melhor do que você. Então, tem que avaliar, né? Não é só jogar a pessoa no operacional e fazer para que você vá melhorando, né, aquela atividade, você tem que avaliar permanentemente. Eu acho que é isso, viu? Aqui uma dica, são dicas de ouro, viu? Para quem quer sair do operacional. Dicas de ouro mesmo. Espero que o empresário ou a empresária que está aqui nos acompanhando tenha anotado tudo, né? Eu estou tentando registrar aqui muita informação importante. E me parece mesmo uma receita, né? Não que seja simples de executar, não que seja fácil, assim, como eu falei antes, né? Mas me parece mesmo uma receita. Existe alguma outra orientação que você acha importante passar para o empresário ou empresária, para que ele saia, né, do operacional? Legal. Ele tem que trabalhar a história do desapego, ele tem que se desapegar daquela atividade, aquela coisa que eu falei, que eu era um programador, adorava programar, até que me botaram contra a parede, mas se não tivesse me botado contra a parede, quem sabe eu não estava programando até hoje, porque então tem que ter desapego, tem que pensar que a empresa é sua, que sua missão é fazer sua empresa crescer, e crescer de maneira saudável, sustentável, crescer dando lucro, não é crescer sem dar lucro, e aí você tem que sair do operacional. Meu caro amigo, minha cara amiga empresária, tem que sair. Se desapegue e saia do operacional. É isso, entender que a gestão realmente é fundamental, né? Não dá para não cuidar da parte de gestão mesmo. Tederaldo, existe algum momento em que o empresário precisa se preocupar com isso especificamente? Existe um ponto mais crítico? Existe sim. Quando o empresário. Eu gosto muito de usar essa lógica, viu? Quando você abre uma empresa, você não tem certeza ainda se essa empresa vai dar certo. Você teve uma ideia na sua cabeça, você acha que você vai vender muito, vai ganhar muito dinheiro, independente do produto que você criou, desde a cafeteria que eu usei aqui como exemplo, até uma empresa mais sofisticada de investimentos financeiros, não importa. Você teve uma boa ideia, você acha que vai ganhar dinheiro com aquilo, mas você acha, pode ser que aquela sua ideia não dê certo. Então, você primeiro precisa testar a ideia antes de começar a fazer grandes investimentos e trazer pessoas para lhe ajudar. Então, quando você testa a ideia e ela dá certo, Tedraldo, como é que eu vou saber se a ideia deu certo? As pessoas começaram a comprar de você. Uma pessoa comprou, 2 pessoas compraram sua cafeteria. As pessoas passaram pela frente, uma entrou, daqui a pouco entraram 2, 3, está aumentando o movimento, opa, minha cafeteria, talvez dê certo, eu não sei ainda, né? E aí vou começar a trazer pessoas para me ajudar para poder ir ampliando o negócio. Então, é quando eu testo a oferta do produto, se esse seria um momento ideal. E aí, eu vou de novo me estender na sua pergunta, só para dizer que o empresário tem que ter o seguinte cuidado, viu, Carla? Ele diz o seguinte para a gente também, diz assim, tá bom, mas eu não tenho dinheiro para contratar alguém.
Já entendi, a mesma história de, já entendi, Otadela, não tem dinheiro para contratar alguém para vir me ajudar. E aí precisa ter cuidado com essa lógica que a gente coloca na nossa própria cabeça, de colocar o dinheiro como um limite grande para que eu saia do operacional. Ora, veja que pegadinha essa, né? Se eu não sair do operacional, eu não consigo crescer. Se eu não consigo crescer, eu não consigo ter dinheiro. E aí, se eu não consigo ter dinheiro, eu não saio do operacional. E aí, como é que faz? Né? Como é que eu quebro esse ciclo? Não tem jeito, você tem que sair do operacional para quebrar esses ciclos, né? Você tem que, de alguma forma, encontrar uma maneira de contratar pessoas, mesmo que sejam pessoas mais baratas inicialmente. Quando eu digo mais baratas, não são pessoas de qualidade desqualificadas, não. Eventualmente, estagiários que você contrata e forma na sua empresa, para que um dia eles consigam sempre ter pessoas sênior no seu negócio. Você tem que encontrar. Eu gravei, inclusive, uma live que fala sobre isso, viu? A live é mais ou menos assim, como formar uma equipe, eu nunca lembro exatamente o título, mas é mais ou menos assim, como montar uma equipe de primeira linha sem dinheiro. Uma coisa assim, para o empresário dizer assim, mas como é que eu vou formar uma equipe de primeira linha sem dinheiro? É isso, contrato estagiário, que custa barato, e você forma ele no dia a dia. Então, é preciso ter cuidado para não usar como desculpa eterna a falta de dinheiro para você sair do operacional. Foi importante você falar agora sobre esses pontos de risco, né? Essas limitações que o empresário ele acaba visualizando e acaba acreditando nisso também, né? Porque me remete a uma pergunta que eu queria te fazer, que é sobre os erros comuns, né, de empresários que estão ali tentando sair do operacional, acabam não fazendo da forma correta. Eu queria que você me contasse se existe algum erro, mas que seja comum a todos os empresários que você tem acompanhado, de diferentes setores, diferentes segmentos, se eles acabam pisando no mesmo degrau sempre de forma errada, né? Eu diria que tem um erro muito comum e nós respondemos um pouco ali na hora que a gente falou no como, que é na hora que você escolhe as atividades que você vai passar para alguém. Aquele momento, ele é um momento decisivo para você fracassar ou não na hora de você sair do operacional. Porque muito empresário também diz isso, viu, Carla? Eu já tentei, Federal. Sair do operacional, deu tudo errado, eu tive que voltar. Você acha que eu estou aqui porque eu quero, ele me diz? Não. Eu contratei alguém, a pessoa foi embora, não deu certo. Porque às vezes, inclusive que é isso que aconteceu na sua empresa, mas às vezes, quando você escolhe a atividade errada, escolhe a atividade muito complexa, escolhe uma atividade que você não gosta de fazer, mas é você que tem que fazer. Eu não gosto, mas é você que tem que fazer naquele momento. E aí você bota alguém para fazer aquilo, não vai dar certo. Isso aconteceu na minha própria vida. Eu, em algum momento da minha história, da minha trajetória, né, podia ter até respondido isso quando você perguntou, mas me lembrei agora, quer dizer, eu estava muito cansado de fazer apresentações comerciais na minha empresa, já na empresa que eu abri. Porque eu tinha feito muitas apresentações comerciais do mesmo produto, 200, 300 apresentações comerciais. Eu saí, viajar, sabe? Estava cansado já e eu coloquei alguém para fazer isso. Eu disse para o gerente meu, um cara bem sério, é você que vai fazer isso daqui para frente. Ele tinha essa inteligência, mas não deu certo. Por que não deu certo? Porque ele tinha outras atividades na empresa mais operacionais, né? E porque aquilo era crítico demais para o meu negócio. E toda vez que ele falhava numa apresentação, eu botava a culpa nele. Você não vendeu? Não. Você não pode transferir a culpa para ninguém numa hora começa. Era eu que tinha que continuar fazendo aquelas apresentações comerciais. Misturei um pouco, né? Porque a operação comercial não é tanto operacional, como eu falei no início. Mas é um exemplo, assim, de uma atividade que eu não deveria ter transferido para alguém. Então, o maior erro é cuidado, escolha atividades com aquelas características que nós falamos que você vai errar menos. Então, é importante mesmo ter esse cuidado já ali no momento de selecionar, né? Você falou algumas vezes, assim, sobre... Eu acho que são alunos do método, né? Empresários que você citou, que falaram, Tederaldo, já entendi sobre isso, já sei, tá certo. Empresários que te respondem dessa forma. Isso me despertou a curiosidade sobre
casos, né? Se você tem algum caso para contar para a gente, para compartilhar com a gente, de um empresário que ele vivia exatamente isso, que ele ficava focado ali no operacional, não conseguia sair, e depois de entender melhor, começar a executar esse passo a passo para sair do operacional, ele teve alguns resultados positivos, viveu essa transformação, né? Tem algum exemplo aí para nos dar? Tem uma história muito interessante sobre essa questão, que é o seguinte: tem uma empresa que, muito antes até de eu criar até esse método, eu ainda trabalhava com grandes empresas, eu conheci eles, é uma empresa de marketing digital, eu conheci essa empresa quando eles eram nossos fornecedores na empresa minha que eu tinha de tecnologia. E eu lembro que os dois sócios foram lá, né, nos fazer uma primeira visita, e nós resolvemos contratar o serviço dele, e eles começaram a prestar serviço para a gente, e eu lembro que era um deles, um dos sócios, que sempre era a pessoa que prestava o serviço para a gente diretamente. Claro, naquela ocasião, eles estavam abrindo a empresa, né, a empresa estava no começo, e nós falamos isso aqui, não foi, Carla? Que no começo é natural que os donos atendam diretamente, façam o operacional. E aí eu lembro que ele parece que não queria mais deixar de nos atender, porque ao longo do tempo, ao longo dos anos, antes dele virar aluno, viu? Eu já observava isso. Ao longo dos anos ele foi crescendo a empresa, começou a montar uma equipe e ele continuava nos atendendo. Era ele que nos atendia. Quando ele se tornou meu aluno, anos depois, ele continuou fazendo, aí ele me virou fornecedor da minha nova empresa, porque eu tinha uma empresa de tecnologia, abri essa empresa, né, que é a empresa de treinamento para pequenas e médias empresárias, que é uma empresa do ramo de educação, e nessa empresa nova que nós abrimos, eles também passaram a ser nossos fornecedores desse mundo aí de marketing digital. Fazem lá Google, né, tráfego de Google e tal. E eu lembro também que eu contratei eles também, nesse momento eles passaram a ser fornecedores e alunos. E ele fazia a mesma coisa, ele continuava a me atender diretamente, a mim, nessa empresa nova. Engraçado isso. Até que eu disse para ele, o nome dele é Rogério. E vou falar porque tem uma entrevista dele no YouTube que ele fala exatamente isso. E eu disse para ele assim: Rogério, não quero ser atendido mais por você. Mas por que, Otandrão? Porque eu não quero ser atendido, porque agora ele já era meu aluno, eu estava dizendo para ele que ele tinha que sair do operacional, e eu lembro disso, não vou ser atendido mais por você. Você vai trazer uma pessoa da sua equipe para passar a me atender. E ele trouxe uma pessoa super competente, chamado Alain, um funcionário que ele tem. Até brinco com ele: ganhou de você, viu? Está me atendendo melhor do que você próprio. Ou seja, é uma história muito marcante. Eu gravei, Carla, provavelmente eu e você aqui, algum conteúdo que nós gravamos, que foi onde eu falo exatamente desse Alain, desse funcionário dele. Eu falo do quanto ele é bom como uma pessoa como um funcionário da empresa, né? Então, é um caso marcante, né, que mostra que ele saiu do operacional, ninguém morreu, essa empresa dele aumentou 150% depois que ele virar nosso aluno. Tudo isso está lá na entrevista dele, viu? 150%. No momento em que ele entra, em um ano e pouco, depois ele aumenta, cresce 3 vezes mais, né? Duas vezes mais, 3 vezes mais. É uma coisa que chama atenção. Então, é isso, né? Um bom exemplo, né? Um bom case esse. Nossa, super! É um ótimo exemplo. Eu gostei desse exemplo do Rogério porque você conseguiu acompanhá-lo como mentor e como cliente, né? Então acaba trazendo uma história muito interessante para a gente. E agora estamos chegando já no finalzinho. Eu tenho só mais uma pergunta para você, Otederaldo. Eu queria que você falasse o que é que muda finalmente na vida de um empresário que sai do operacional. Quais são os sentimentos que ele experimenta? Eu não sei se pode usar essa expressão aqui, mas o primeiro é um sentimento de alívio. Eu digo não sei porque, né, o empresário não é para sentir tanto alívio, mas dá um alívio enorme quando você está ali mergulhado no operacional, sabe, cavando ali a terra. Lembra do jardim, cavando a terra, fazendo todas as plantações, botando água, tudo que você faz no jardim. Quando você sai, é como se você dissesse assim, sabe, como se você passasse a respirar, é um alívio mesmo, muito grande. Segunda coisa que você percebe que agora você tem uma empresa que consegue crescer sozinha, ela consegue funcionar sozinha. Ela não depende de você como ela dependia antes. Aí não é só um alívio nesse momento, é uma visão
de uma capacidade que você não enxergava na sua empresa como um todo, né? E eu acho que é isso, né? E também ver as pessoas florescerem, né? Ver as flores, que são as pessoas que estão trabalhando no seu jardim, ver essas flores desabrocharem, que são seus funcionários que estão lá trabalhando, desabrocharem pessoas que têm o Alan, né? Que desabrochem e se tornam cada vez melhores. Então, você vê seus funcionários cada vez se tornando melhores do que você no operacional, é uma coisa maravilhosa, é muito gratificante. Muito interessante a gente conseguir visualizar que é um benefício ilimitado, né? É realmente um alívio. Acho que a gente pode falar de alívio de uma forma assim mais positiva, né? E é isso, chegamos ao final do nosso podcast. Hoje nós conversamos sobre o porquê que você precisa sair do operacional para tornar a sua empresa mais lucrativa, quais são os benefícios de tudo isso, né? Espero que você tenha gostado, você é empresário ou empresária que está aqui nos acompanhando. Lembra de se inscrever no canal, deixar o seu like, que é muito importante. Comenta aqui o que é que você achou do vídeo e compartilha também esse conteúdo com outros empresários que possam se interessar por gestão, porque para nós, do método Gestão 365, é muito importante que outros empresários conheçam e possam aplicar na rotina de suas empresas, garantindo todos esses benefícios. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui e até o próximo podcast. Tchau, tchau.